Quando o líder fica sistematicamente sendo demandado por negociações e ele aceita isso, ele está aceitando que 70% do tempo dele vai ser, entre aspas, improdutivo, porque é realmente mais importante. E quando ele decide falar, não, eu vou tirar isso daqui da minha mão e eu vou dar um jeito de resolver isso, mesmo que isso custe caro, é menos caro que o meu tempo, ele começa a parar de ser demandado. Então, acho que tão importante quanto resolver o problema é entender por que os mesmos pontos voltam sistematicamente para sua mão. Quando eu deixo uma tarefa para fazer mais para frente, essa tarefa parece que some, mas ela dentro da minha cabeça continua lá. Ela está em algum lugar. Eu vou tendo um armário cheio de coisas penduradas para fazer. Quando eu tenho 3, 4, 5, 10 coisas, isso tem um custo energético imenso, que são coisinhas pequenas que já poderiam ter sido resolvidas. E às vezes a gente está com preguiça, às vezes a gente não está muito afim de lidar com aquilo. Mas a regra de 2 minutos é, se eu puder resolver rapidamente, já passa para frente. Olá campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, o podcast Venda Mais. Para nós é a primeira gravação do ano, mas é o segundo podcast, a gente já tinha deixado um gravado. Marcelo e eu, a gente estava conversando sobre um tema bom para falar e a gente assistiu um vídeo do Daniel Pink que fala sobre como ter um ano excepcional. Ele pegou 20 ideias, todas baseadas em estudos científicos, autores, gente famosa, livros. Um trabalho muito legal, e a gente está aqui, então, referenciando o Daniel Pink, fantástico trabalho dele, e passando para você 20 ideias de como você ter um ano melhor. Para você que é líder e quer fazer esse trabalho com a sua equipe, fantástico, você pode pegar as ideias e fazer reuniões também. Eu acho que é uma análise pessoal que você pode fazer, eu fiz, né? A Marcelo está fazendo também, e a gente vai fazer depois com o time. A gente tem nossa reunião agora em janeiro para começar o ano com todo o time da Venda Mais, vão fazer partes desse exercício, você também pode fazer. Então lembre, você pode exercitar pessoalmente, mas com o seu time também. E você pode exercitar isso em etapas. Nós vamos dividir em 4 grandes atos, são 4 grandes etapas, cada uma delas tem algumas ideias, e depois você pode trabalhar isso com calma. Então, você pode segmentar, vai dizer, hoje eu vou fazer essa, depois eu vou fazer aquilo. Eu, particularmente, fiz tudo de uma vez só. Eu adoro fazer esse trabalho de revisão de ano e de planejamento para o ano excepcional, todo de uma vez só. Mas tem gente que diz, não, eu vou fazer fatiado, porque dá tempo de pensar, dá tempo de ir trabalhando algumas coisas. É muito, muito legal. Então, antes da gente começar a dar as ideias, Marcelo, quer dar o teu recado? Bom, em primeiro lugar, é prazer estar aqui com você, Raul, prazer estar com vocês que nos ouvem. Não se preocupe, nós não vamos falar as 20 ideias num só podcast. Vão ser 2 podcasts no qual a gente vai dividir essas ideias para que eu consiga bater um papo um pouco mais aprofundado sobre cada uma delas. E é bem isso, encare isso como uma revisão pessoal, né? Porque às vezes a gente fala bem assim, como fazer para minha empresa ter um ano melhor? Como fazer para... Não. Cara, tudo começa com você tendo um ano melhor, você como líder ter uma produtividade melhor, você como líder conseguir ter mais resultado. E como o Raul bem disse, se depois você quiser replicar isso com a sua equipe, eles também terão um ano melhor e todo mundo ganha com isso. Então o foco é muito em você, como ter uma rotina mais produtiva, como ter limpar um pouco nesse mundo de informações que a gente tem para que a gente consiga ter um ano mais produtivo. Então, 2 podcasts falando sobre esses pontos aqui que o Daniel Pink apontou, e eu acho que vai ser super legal, tenho certeza disso. Vai ser muito bacana você analisar cada um dos pontos, então anota aí e faz essa reflexão junto com a gente. Ok, perfeito. Muito bem, então vamos começar com o ato 1, certo? E o ato 1 é em relação à clareza sobre o que realmente importa. Acho que é muito, muito importante isso. Quando a gente vai fazer planejamento, é muito comum pegar e dizer, ok, vamos simplesmente replicar o planejamento do ano passado, vamos colocar 15% em cima, vamos colocar 20% em cima e vai fazer um planejamento. Aqui o Daniel Pink está dizendo, vamos dar um passo atrás e vamos dizer o que é que realmente importa. Porque senão não adianta você sair correndo ou tentar fazer coisas mais eficientes ou aumentar atividades e processos se no fundo você não está satisfeito ou feliz com o próprio processo ou com a tua vida. Não é só resultado, é como estou me sentindo em relação a isso. Então, o ato 1 é em relação a isso. E o Daniel Pink começa, então, falando sobre qual foi o teu maior arrependimento do ano passado. Isso é uma pergunta muito, muito profunda. E foi onde eu passei a maior parte do tempo olhando para o teto, porque quando eu ouvi dizer qual foi o maior arrependimento meu do ano passado, aí você pode separar na área pessoal, a área profissional,
Mas o que tem por trás do arrependimento é uma força interna muito poderosa. Se você pensar no teu maior arrependimento do ano passado, vai vir uma emoção, certo? Ela não vai ser muito boa. E aí que está o poder dela, porque daí eu extraio uma lição, certo? Veja que é uma sequência aqui. Qual foi o meu maior arrependimento? O que tem por trás disso? Qual é a lição por trás disso? Por que isso aconteceu? E eu já começo a olhar meu planejamento e dizer, ok, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu aprendi e como isso vai influenciar o meu comportamento? Marcelo. Não, eu acho a primeira pergunta é sensacional, né, porque você falou, a transformação vem da consciência, e a consciência vem de você parar e fazer uma análise de algo que é duro, né, que é o maior arrependimento, né, que você teve. Então, eu acho que esse primeiro passo que ele dá abre um pouco, né, porque a gente sempre fala, o que faz a gente mudar, né, é a gente se sentir desconfortável. A gente não muda se sentindo confortável. Então você vê que até a metalinguagem é legal nesse processo, né, porque ele começa falando, vou deixar você desconfortável. O que você de verdade se arrependeu? A hora que você fica vulnerável a isso, você começa a pensar em como construir algo que você se arrependa menos no ano que vem, porque a gente sempre vai se arrepender de alguma coisa. E como o Raul bem falou, tem o lado profissional e tem o lado pessoal, que também acho que é um exercício super importante, porque às vezes a gente põe um tijolo ali em cima de um desses dois lados, principalmente do lado pessoal, e essa reflexão ela é extremamente importante. Você vê que uma coisa que eu sempre digo, porque sempre me perguntam, Raul, qual que é o começo da alta performance? Onde que eu começo? E eu sempre digo uma coisa que é até meio engraçada, mas é parando de fazer coisas que levam a baixa performance. Uma coisa super inteligente que você pode fazer na tua vida é parar de fazer coisas bobas, né? Então, se você for ter um arrependimento ano que vem, que seja um arrependimento diferente. Né? Se você não aprender com esse arrependimento, você vai provavelmente repetir. E o ano que vem, quando você fizer o exercício de novo, o arrependimento vai estar lá ainda. Então, a ideia aqui é dizendo, provocar esse incômodo, mas já imediatamente tirar uma lição e aí começar a planejar para que isso não se repita ou para que eu resolva. E como grupo, pare para pensar, nós como grupo, como empresa, podemos ter uma visão coletiva, qual que é já não é mais meu, é nosso maior arrependimento em relação ao que fizemos. Fomos corajosos no planejamento ano passado, fomos persistentes, lidamos com os problemas. É uma conversa que traz uma verdade por trás. Então, comece questionando isso, comece trabalhando isso e você já vai começar a ter um planejamento mais interessante. Segunda coisa que aparece aqui no ato 1 é o que se chama de pré-mortem. O pré-mortem já é um trabalho que vem sendo feito há bastante tempo com um psicólogo que se chama Gary Klein. Tá? Então, o Gary Klein, tem gente que pronuncia Klein, mas ele trabalha essa questão dizendo vamos antecipar possíveis erros que poderiam acontecer que impediriam a gente de ter sucesso. O pós-mortem é quando alguma coisa já aconteceu e eu abro o debate para discutir por que isto aconteceu. Tivemos um problema. Ou, por exemplo, perdemos um grande cliente. Ou tínhamos um grande contrato sendo negociado, não fechou. Parecia que ia fechar, parecia que ia fechar, estava super bem, não fechou. Temos uma reunião para discutir por que isso aconteceu. Isso é um pós-mortem, já aconteceu. O pré-mortem, não, eu estou olhando lá na frente, eu estou dizendo, eu quero que isso aconteça, e eu começo a já desenhar possíveis coisas que poderiam dar errado. Porque eu já começo a prever minha resposta a isso. Como eu posso evitar que isso aconteça? E se isto acontecer, como eu reajo a isso? Então veja que eu estou alinhando todo o meu time e também tem uma coisa muito interessante aqui, porque é um otimismo realista. Eu ainda quero que aconteça, mas eu não estou aqui naquele mundo de Poliana dizendo tudo sempre vai estar a meu favor, tudo vai dar certo. Não, eu já tenho que estar preparado para que algumas coisas aconteçam. Né? Então eu não tenho controle sobre todo o processo. Como eu vou reagir e o que eu tenho no meu controle, aqui tem uma visão estoica, certo? De dizer sobre o que eu tenho controle. Eu olho o futuro, eu digo, eu quero este objetivo, eu estou com esta meta, o que é que pode dar de errado? Olha que pergunta interessante. E aí eu começo a trabalhar para evitar que os erros aconteçam. Marcelo. A gente tende a ser otimista, né? Eu sou particularmente bastante otimista quando eu falo em planejamento, né? Sempre tem uma visão de, pô, dá para fazer, e às vezes não dá. E às vezes o resultado não acontece da maneira que a gente espera que o resultado aconteça, e a gente precisa começar a decupar esse processo. O ano passado mesmo, na Venda Mais, a gente tinha uma meta extremamente ousada e a gente conseguiu ter um resultado, mas não chegamos naquele resultado que a gente almejava. E aí, quando a gente não consegue chegar no resultado almejado, isso gera, nesse ano, por exemplo,
uma visão conservadora do planejamento. Você vê que sempre tem uma resposta, né? Já que o muito ousado não foi, eu vou ser muito conservador agora para que vá. E aí você tem que ficar administrando o tempo todo para que você não perca, que você não tenha uma ação só baseada no último resultado obtido, e você fica sempre numa gangorra de sobe e desce. Você tem que buscar esse equilíbrio. Então, acho que esse é um ponto super importante para a gente analisar, né? Como que a gente faz para não ser simplesmente uma reação ao que aconteceu, mas ser o que você efetivamente quer e ser como você vai reagir, como o Raul bem disse, quando algo não acontecer tão bem ou como previsto. Então, veja que isso já é um ponto a mais. A gente sempre falou dentro do estoicismo, né? Eu tenho que olhar porque eu tenho controle, mas você não pode deixar de analisar o que o mercado pode fazer, o que alguma situação aconteça, e você vai ter que reagir a essa situação. Então, olha porque você tem controle, mas fique atento aos movimentos que podem acontecer e como você vai reagir a esses movimentos. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente fica o tempo todo reativo, né? Eu acho essa segunda abordagem do Daniel Pink bem interessante, porque ela coloca a gente num estado de a próxima jogada do xadrez, né? O que pode acontecer nessa reação, né? E às vezes no planejamento fica olhando só o nosso movimento. Perfeito. Então, para quem quiser saber mais sobre isso, Gary Klein, que é o psicólogo, né? E vamos para o terceiro ponto, que eu acho muito legal. Eu já faço isso há muito tempo e comecei a fazer isso porque o Tony Robbins também tem, né, um processo de revisão de ano que eu adaptei para a minha vida, e que é qual é o tema do ano. Eu gosto muito disso, é uma palavra, certo? Então, não é uma frase, não é aquela missão da empresa, não é qual é a palavra do ano. E a palavra do ano é quase como uma bússola, ela começa a funcionar como guia. Quando eu começo a me perder de novo no turbilhão da vida, o pessoal do 4DX fala muito sobre isso, e então, né, que são as 4 disciplinas da execução. E quando a vida começa a me puxar para outros lados, eu tenho que ter uma visão e uma reação proativa em relação a como eu vou lidar com isso. E quando eu tenho o grande tema do ano definido, fica fácil tomar decisões. Isso está me ajudando a X? Isso está me levando para onde eu quero ir? Ou isso está me puxando para um outro lado? Ah, mas é muito bom, é muito interessante, mas não é o foco. Tem uma história que eu sempre gosto de contar, de quando perguntaram para o Michelangelo como ele tinha feito a estátua de Davi, e ele diz: Davi já estava na estátua, Deus colocou Davi no mármore, desculpe, Deus já tinha colocado Davi no mármore. Eu tirei tudo que não era Davi. Eu acho isso muito interessante, o conceito, e depois a gente vai falar na segunda parte da lista de coisas para parar de fazer, mas é tirar coisas, é simplificar. Quando você tem um grande tema para o ano, quando você tem a grande palavra do ano, e você tem ela um post-it em algum lugar, e você tem ele na tua carteira, e você deixa ela no espelho do banheiro, você começa a fazer com que o teu cérebro comece a focar mais também. E, de novo, te ajuda muito e simplifica muito, tira muito do estresse da tua vida, porque oportunidades de se distrair, de perder o foco, vai ser o tempo inteiro. A vida, na verdade, é um grande bombardeio em relação a isso. E você vai ver as pessoas que têm alta performance, sucesso e um ano excepcional, na verdade, elas são extremamente focadas. O Steve Jobs sempre dizia: lembre que foco não é decidir o que você vai fazer, é também decidir o que você não vai fazer. Tanto tipo o que você vai parar de fazer, você tem que dizer não para algumas coisas. E a palavra, o grande tema do ano, te ajuda a fazer isso, é a tua bússola. Então vai aqui nessa sugestão e nosso desafio. Qual é a palavra para você? Depois comente e compartilhe com a gente, mas é muito legal, né, Marcelo, de pensar nisso. Qual que é a palavra do ano? Você sabe que no final do ano passado aconteceu uma coisa muito bacana. Às vezes acontece o cara falar assim, cara, você dá uma olhada no planejamento nosso? Eu falei, daqui que eu faço. Não é um cliente nosso. Eu fui dar uma olhada no planejamento, tinha 70 páginas o planejamento. Aí eu falei bem assim, putz, terminei de ler as 70 páginas, sem brincadeira, umas 30 páginas era aquilo lá, seremos mais objetivos e não sei o quê, não sei o quê. E eu olhando aquilo, começou a me dar uma gastura, como diria no interior, né? E eu falei, cara, você consegue resumir isso daqui para mim em uma página? Ou em 3 páginas? Mas eu não vou nem exigir o one page ali, vou fazer 3 páginas, consegue resumir? Aí ele falou assim, cara, vou resumir nos 3 pontos mais importantes. Aí ele pegou, me mandou depois os 3 pontos mais importantes. Achei que não ia mandar. Aí me mandou os 3 pontos mais importantes. Eu falei, cara, onde está isso dentro do seu planejamento? Daí ele falou, na página 14 isso está lá, isso aqui está na página 20 e pouco, isso está aqui na página... Eu falei, cara, você está entendendo o que você está fazendo? Você está colocando um monte de
de coisas inúteis em volta do que é realmente muito importante. Quando a sua equipe e você for olhar para aquilo, você vai olhar para aquelas 70 páginas, quase 80 páginas, e você vai falar assim, não, mas o mais importante está nessas 3 páginas dispersas ali no meio. As pessoas não vão ter foco no que é de verdade mais importante. Então eu vejo que às vezes a gente, na ânsia de fechar todas as lacunas, né, de fechar todos os espaços, a gente acaba não olhando para o espaço que a gente quer ocupar de verdade. O que de verdade você quer fazer? O mais importante, Caetano, dessas 3 aqui que ele me resumiu, é essa daqui. Porque isso daqui é uma ação nova desse ano, a gente está apostando muito nela. Falei, cara, então é isso. O resto é tudo suporte, né? Que você vai manter, que já continuar. Esse aqui é o seu foco verdadeiro. É aqui que está a sua. Claramente, sua energia está aqui. Quer dizer que o resto não tem que fazer? Tem, mas isso daqui é o mais importante. Então veja que isso estava disperso no planejamento dele. Falei, cara, essas 3 páginas têm que ser abertura do seu planejamento, porque, de verdade, se isso, as 3 não acontecerem, as outras 70 páginas não importam em nada. Então, às vezes a gente, na ânsia de tentar preencher todas as lacunas, não preenche a lacuna que é de verdade mais importante para a gente. E aí é muito ruim. Aí a nossa empresa fica perdida, a nossa equipe fica perdida, e às vezes nós mesmos ficamos perdidos. Então, ao invés de olhar o macro, os mais importantes, ou o mais importante, a gente fica olhando uma série de complementos que poderiam estar ali, mas não realmente na posição de mais importante aí dentro do seu planejamento. Você vê que tem um exercício que eu gosto de fazer, ok, chegamos no final do ano, estamos brindando, um ano fantástico, maravilhoso. O que é que estamos brindando? Qual é a definição de sucesso? E aqui é basicamente isso, e note como isso está muito conectado com o pré-mortem. Muito bem, 4º ponto aqui, e encerra o primeiro ato, é trabalhar com sprints. Certo? Então, você dividir o ano em etapas. O Marcelo e eu, inclusive, a gente fez um podcast, né, Marcelo, só sobre isso, e aqui está reforçando, de novo aparecendo, equipes que recebem feedback com mais feedback com mais frequência, têm resultados melhores, atletas que recebem feedback com mais frequência têm resultados melhores. Então, a gente está encurtando os ciclos. O planejamento é anual, mas na verdade eu vou quebrando ele. Então eu vou trabalhar com trimestres e vou trabalhar com um sprint de 90 dias, mas dentro do 90 dias ainda consigo ter um ciclo. Para quem quiser saber mais sobre isso, entender melhor o conceito, volta lá, pega na nossa lista de podcasts, assista ou ouça o podcast sobre essa questão de você acelerar e trabalhar com sprints, mas a ideia é justamente essa, de que muitas vezes uma meta está longa e ela começa a ficar desconexa do nosso dia a dia. Como é que eu trago ela para o meu dia a dia? Como que eu faço que a pessoa entenda que hoje é muito, muito, muito importante? Mesmo que a meta seja lá no final do ano, hoje é muito importante, porque senão eu começo a protelar, eu começo a postergar, eu digo, hoje eu vou com 60%, eu vou com 50%, eu não tenho pressa, certo? Tipo, eu não tenho essa pressa, porque tem o ano inteiro, e aí, né, essa sequência de decisões vai se somando e vai trazendo um resultado ruim. E aí, primeiro, você está abaixo. Segundo, você está sendo ineficiente. E terceiro, não é muito estimulante, motivador viver dessa maneira. E não é um pensamento de alta performance. Então, de novo, eu tenho que encurtar o espaço de tempo e criar uma sensação de urgência. Marcelo. Não, você sabe que eu recebi bastante feedback, até não vou falar mais sobre esse assunto, que a gente já falou e você já ilustrou isso super bem. Eu recebi vários feedbacks de pessoas falando assim, nossa, Caetano, simplificou demais a vida da gente, esse negócio de pensar, né? Porque a turma volta e fala assim, o que eu faço agora? Qual que é o planejamento do ano? E aí o cara começa a olhar lá na frente e fala assim, não, olha esse mês aqui, vamos fazer isso daqui nesse mês, né? E simplificou muito o jeito de fazer, né? Então veja que é um processo de ciclos mais naturais para o ser humano, né? E você, quando dá um sprint, você tem a sensação de faço uma energia total e daqui a pouco o sprint termina e eu cumpri uma parte do processo, né? E seu ano vão ser 12 partes ou 6 partes, 6 processos distintos durante o ano. Então, várias pessoas deram feedback bem legais de ouvir desse podcast, então vai lá e escuta, porque para nós isso é muito relevante. Perfeito. Final do ato 1, vamos para o ato 2. E agora tem muito de questões de produtividade pessoal. E aqui, Marcelo, onde eu, nas mentorias e quando fazia coaching, encontrava mais resistência. Porque o pessoal tem hábitos que não são de alta performance, mas se agarram a esses hábitos. E aí é sempre uma briga mental. E aí você diz, olha, seria melhor se você fizesse isso. E a pessoa naturalmente começa a apresentar resistência. Então, você que está nos vendo, nos ouvindo, prepare-se, porque a gente vai questionar algumas coisas. Pode ser que você tenha resistência, mas o que eu te diria é, primeiro, está tudo embasado,
Primeiro, nos estudos. Segundo, na minha experiência e na do Marcelo. E terceiro, numa preocupação nossa de fazer com que você entenda de que se você não tiver uma rotina pessoal de alta performance, tua vida pessoal e tua vida profissional vai acabar refletindo isso. Então, pequenas mudanças que a gente pode ter, que levam tempo para virarem hábito e que no começo são tratadas como algo desconfortável, porque a mudança de hábito é sempre desconfortável, ela sempre traz resistência, mas quando você consegue incorporá-la no teu dia a dia, melhora muito, muito a tua sanidade mental, inclusive, o teu uso de energia, o teu foco, porque a tua vida passa a ter uma rotina que é mais controlada e desenhada por você para ter os resultados que você quer. Então vamos falar sobre essas ideias. Marcelo comenta rapidamente. A primeira é de você proteger a tua primeira hora. Isso é uma coisa que quando eu comecei a estudar alta performance, vários anos atrás, apareceu com muita frequência. Tem muitos estudos em relação a isso. De que a maior parte das pessoas hoje, quando acorda, entra numa rotina de baixa performance. Por exemplo, já pega o celular. Certo? Ou já acorda atrasado e aí não consegue se alimentar bem, ou já acorda, né, ansioso, ansiosa, ou já começa a ver notícias estão desenhadas para serem negativas e já aumenta o nosso cortisol. Quer dizer, e a gente está numa postura reativa. A primeira hora do dia muitas vezes define tua energia, tua posição, tua postura, tua atitude para o resto do dia. Então, como é que você pode desenhar uma primeira hora que seja mais tranquila? Outro dia eu estava falando com uma amiga minha, que é empresária aqui nos Estados Unidos e trabalha com imóveis, muito bem sucedida, e ela estava dizendo que uma coisa que ajudou muito para ela é ela acorda hoje e por 5 minutos ela fica deitada na cama pensando em todas as coisas boas que podem acontecer no dia. Ela é uma pessoa que é super ansiosa, super, né, preocupada com um monte de coisa. Ela disse, eu tinha uma tendência de acordar pensando em todos os problemas. E aí ela disse, como é que eu posso reverter isso? Então uma das decisões dela no ano passado foi isso, ela praticou o ano inteiro e a gente estava jantando, no final do ano ela estava me contando, né, que a gente estava trocando ideias, o que funcionou para você esse ano, o que não funcionou? Ela disse, a melhor coisa que eu fiz. E ela disse, então note que não é, ela não assumiu o controle da primeira hora, mas assumiu dos primeiros 5 minutos, e daí começa todo um processo. Para mim, a minha primeira hora é acordar, certo? Então, geralmente, eu sou o primeiro da casa a acordar, eu vou fazer um chá, eu tenho aqui a minha poltrona, está exatamente aqui do meu lado, eu venho sentar aqui e vou ficar 5 ou 10 minutos só pensando. Eu tenho uma janela aqui na minha frente e fico olhando, tomando chá, olhando para fora e dizendo, ok, o que eu quero para o dia de hoje? Certo? E depois depois eu vou ler algumas coisas, eu vou fazer uma lista das coisas que eu tenho para fazer no dia, mas você começa a ter uma postura proativa. Eu acho que a grande sacada por trás aqui é que eu tenho uma postura proativa. Lembre que agora a gente já tem um grande tema para o ano, a gente já sabe, a gente está, né, planejando, a gente já olhou as coisas que não podem acontecer, e eu tenho que começar a ter uma postura proativa nas minhas reações, mas também nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Esta primeira hora, e esses primeiros 5 ou 10 ou 15 minutos, se você puder começar a ter uma rotina que é mais produtiva e que já te energiza e já te faz ter um pensamento positivo e já te faz dizer, cara, eu vou encarar esse dia com energia, eu tô a fim de trabalhar, vai te ajudar muito, tá? Se você já tem uma rotina dessas, curta, compartilhe, certo? Tipo, fale com o teu time sobre isso, conte pra gente também, mas entenda a importância de você não estar já de cara acordando e estando reativo, certo? Para um mundo que vai te bombardear de coisas negativas. Tome o controle sobre a tua vida, tome o controle dos primeiros 5 minutos, 15 minutos, primeira hora. Marcelo. Tem um professor de Stanford chamado Baba Shiv, e ele fala uma coisa que eu acho super bacana, né? Porque ele foi estudar o comportamento humano com o comportamento de hormônios e o comportamento de tudo, né? Estudioso mesmo. E ele falou assim, cara, tem cada hora do dia que você consegue ter maior performance e você consegue ter maior resultado, né? Então eu estou tangenciando um pouco aqui esse assunto, porque ele estuda exatamente o que as pessoas falam. E ele fala assim, cara, a produtividade nossa, por exemplo, até o horário do almoço, ela é muito alta. Depois que você come, já faz nossa, já gasta energia para digestão, não sei o quê. Tanto que ele fala, tente almoçar mais tarde possível, para que você trabalhe melhor o seu momento de maior performance. Uma vez eu estava dando uns treinamentos numa seguradora aqui no Brasil, né? E eu provoquei muito isso. E aí o cara da seguradora falou, cara, é impressionante isso. A minha equipe chega, senta e começa a resolver problemas. A primeira coisa que eles fazem na primeira hora do dia é resolver problemas no computador. Então, assim, eles começam a olhar
porque é mais importante na primeira hora do dia para eles, que é o quê? Resolver problemas. E aí tudo que eles poderiam ser proativos, eles deixam de ser para serem reativos. Eu falei, cara, não quero que vocês façam isso. Vocês podem resolver problema depois do almoço, vocês podem resolver problema antes do almoço, mas na hora que vocês chegarem, vocês vão fazer o que é realmente mais importante para vocês. E não é resolver problema, não é responder os e-mails. Aqueles e-mails estão lá e você consegue viver, eles conseguem viver ali mais 2, 3 horas sem que você vai fazer o que é mais importante para você. Ele falou que nos primeiros dias foi muito engraçado porque as pessoas chegavam e elas não sabiam o que fazer. Porque elas estavam tão acostumadas a chegar e resolver os problemas que elas não mentalizavam e não planejavam de verdade o que elas tinham que fazer. Porque a primeira coisa mais importante para elas era resolver problemas. E a gente ouve o tempo todo, quem resolve mais problema ganha mais, quem resolve mais problema é bem sucedido. Só que esquece que por trás daquilo tem alguém que vai lá e faz o que é realmente mais importante. Então, você usar esse primeiro momento do dia para você fazer onde você produz melhor, seja você na sua vida pessoal, na sua casa, como o Raul falou na rotina dele, ou seja você na sua empresa, quando você chega, qual é o mais importante para você fazer no dia? O que é que você foi lá para fazer de verdade? Aí se você senta, começa a responder o WhatsApp, começa a responder e-mail, você vai reagir a tudo e você vai deixar de fazer o que é mais importante para você. Aí você vai fazer o que é importante de verdade quando sua energia já não está tão alta. Então veja que daí sim você deveria trabalhar na reação e não na atividade principal do seu dia, né? Então só compartilhando isso que o Baba Sheikh fala desses momentos de alta produtividade no dia e o começo é sempre mais importante, né? E tanto que ele fala coisas que eu acho super bacana, ele fala assim, cara, se você fizer uma proposta no final do dia, o cliente não vai te responder no final do dia, porque final do dia é a hora que o homem da caverna ia para a caverna. Era a hora que ele se defendia, era a hora que ele precisava se proteger. Você vai fazer uma proposta agressiva, é no começo do dia, porque é a hora que o cara está disposto a correr risco e você também está disposto a correr risco. Então, entender esse fluxo natural e colocar o mais importante primeiro é super importante para que a gente consiga fazer o que é realmente mais importante e não reagir às coisas como a gente muitas vezes faz, ou pelo celular, ou pelo WhatsApp, ou pelos e-mails, ou simplesmente respondendo e não agindo no que a gente deveria agir. E você vê que, e lembra aquela matriz do Eisenhower lá de importante versus urgente, e as pessoas que estão no reativo estão dando alta importância à urgência, quando na verdade a urgência muitas vezes não é tão importante. Segundo ponto aqui, é uma regra de 2 minutos que é do David Allen. David Allen é especialista em finanças pessoais, mas aqui ele tem um conceito bem interessante de a regra dos 2 minutos. Se aparece alguma coisa, você está fazendo alguma coisa, e você nota que em 2 minutos você consegue resolver aquilo, resolva. Imediatamente faça aquilo. Porque senão o que acontece, eu chamo isso do ataque das piranhas assassinas. Eu tenho 17 mil coisas de 2 minutos para fazer porque elas foram se acumulando. Eu olho uma coisa e digo, isso aqui é, né? Eu vou deixando, daqui a pouco eu digo, cara, eu levei 1 hora só fazendo coisa, é picuinha. Então, se você puder tirar e fazer esses 2 minutos, às vezes é 30 segundos, às vezes é 1 minuto. Mas tem uma outra coisa que é, quando eu deixo uma tarefa para fazer mais para frente, essa tarefa parece que some, mas ela dentro da minha cabeça continua lá. Ela está em algum lugar. Eu vou tendo um armário cheio de coisas penduradas para fazer. Quando eu tenho 3, 4, 5, 10 coisas, isso tem um custo energético imenso. Então a nossa cabeça começa a estar cheia de, eu chamo isso de borboletas mentais, que estão flutuando e que são coisinhas pequenas que já poderiam ter sido resolvidas. E às vezes a gente está com preguiça, às vezes a gente não está muito afim de lidar com aquilo. Mas a regra de 2 minutos é, se eu puder resolver rapidamente, já passa para frente. E você vai ver que pessoas eficientes são muito assim. Você não vai acumulando, você não vai protelando, você não vira o gargalo de algumas coisas. As coisas não param em você, as coisas andam, as coisas reagem. Agora, aqui tem que ter um cuidado. Você tem que prestar muita atenção se você realmente está evoluindo o processo. Eu tenho visto muita gente que não lê mais e-mails e não lê direito o WhatsApp. E aí, então, na verdade, a pessoa está respondendo rapidamente, mas é uma resposta inútil, porque ela não agregou, não evoluiu de verdade. Ela protelou, ela simplesmente passou a batata quente para o outro lado, me parece que, né? Mas não ajudou de verdade. Muitas vezes, nessa hora, você tem que parar, pensar de verdade, o que eu vou responder de verdade que faça com que essa conversa evolua, que eu feche o loop. Né? O loop abriu, agora como é que eu fecho esse loop? Mas se você conseguir entender o conceito aqui por trás eu não estou protelando as decisões. Eu não estou criando uma carga energética para mim de coisas, de gavetas abertas que eu tenho que fechar, de loops abertos que eu tenho que fechar. Eu não chego no final do dia com 18 mil
coisas micro que ficaram. Eu fui resolvendo conforme elas foram aparecendo. Note também, e aqui tem um último pensamento meu, antes de passar para o Marcelo, que muitas vezes coisas que a gente está fazendo estão estimulando que isso aconteça. Então aqui tem uma visão por trás dizendo o que é que pode estar acontecendo do meu lado que faz com que tantas vezes eu seja abordado ou abordada e que crie tantas loops abertos de micro decisões. Uma vez eu escrevi um texto sobre a decisão que elimina 1000 decisões. Aqui é a mesma lógica. O que é que está acontecendo que está estimulando? Será que é algum comportamento meu, alguma atitude meu, alguma coisa que eu poderia mudar para diminuir isso? E facilita muito e tira uma carga imensa da tua vida. Marcelo. Não, eu acho que você falou duas coisas aí super importantes nesse tópico, Raul. E eu, por exemplo, também de um livro, eu não lembro se é esse mesmo livro, se esse mesmo autor, é tanta referência que me perco. Eu não consigo, por exemplo, eu preciso pegar, chegou uma atividade nossa. Enquanto eu não coloco ela num plano, num momento, amanhã, 10 horas da manhã eu vou resolver esse negócio, ele fica na cabeça da gente. E tudo que a gente não resolve, importantíssimo, isso ocupa um espaço na cabeça da gente. Seja você resolver, ou seja você agendar quando vai resolver. Ficar na sua cabeça é o pior lugar para ficar. Porque ele vai ocupando espaço e chega uma hora que você não tem mais o que fazer. E esse segundo ponto que o Raul falou, para mim, ele é extremamente importante, e eu vejo como líderes se acostumam a serem demandados por coisas que eles poderiam resolver. E às vezes líderes geniais, sabe? Quantos líderes a gente vê dentro dos projetos que a gente entra e você fala assim, cara, hoje, né, porque a gente faz uma coisa ainda muito antiga, a gente fica olhando, não tempos e movimentos, mas a gente fica olhando quando a pessoa gasta o tempo dela, fica do lado do líder entendendo. O cara durante o dia, ele aprova 10 negociações, ele aprova 15 negociações, às vezes aprova 20 negociações. Lá em clientes que a gente já foi lá atrás, cara, o cara passava 70% do tempo dele entre idas e vindas aprovando negociações importantes. E eram todas negociações importantes. Até o momento que você cria uma política comercial que faz as pessoas decidirem bem, ou quando você precisa realmente ter uma aprovação, você cria uma banca para analisar as informações e decide 80% dessas, sobra 20% para que o líder tenha que tomar a decisão se ele faz o negócio ou não. Então, veja, quando o líder fica sistematicamente sendo demandado por negociações, e ele aceita isso, ele está aceitando que 70% do tempo dele vai ser, entre aspas, improdutivo, porque é realmente mais importante. E quando ele decide falar, não, eu vou tirar isso daqui da minha mão e eu vou dar um jeito de resolver isso, mesmo que isso custe caro, é menos caro que o meu tempo, ele começa a parar de ser demandado. Então, acho que tão importante quanto resolver o problema, como o Raul bem disse, é entender por que os mesmos pontos voltam sistematicamente para sua mão. E não dá para que isso aconteça, porque você não vai liderar, você vai reagir. E reagir é muito diferente de liderar. Algumas vezes o líder precisa definir, isso aqui eu não quero que chegue mais em mim e eu vou criar um mecanismo para que isso aconteça. Isso é super importante e os líderes muitas vezes se acomodam. Então, se você se acomodou em 2025, que em 2026 você crie processos que bloqueiem a chegada de informações não relevantes na sua mão e elas têm que ser resolvidas antes de chegar em você, senão você vai ser só reação. Porque você estava falando não, e eu estava pensando, tem líder não só que aceita isso, mas que estimula isso. E depois vai reclamar porque está carregando o mundo nas costas, né? Aquela coisa do síndrome de Atlas. Mas está estimulando. Muito bem, terceiro ponto aqui é do Cal Newport, que é um ritual de encerramento. O Newport fala de encerramento semanal, o Daniel Pink falou sobre isso no vídeo dele também, mas eu acho que você se beneficia mais se você entender o conceito de encerramento de ciclo. E um dia pode ser um ciclo, certo? Como eu encerro o meu dia? Então, quando eu fui fazer formação de coaching com o Brandon Burchard e a de alta performance, a gente falava muito sobre isso. Como que uma pessoa encerra seu dia? Porque se eu tive um dia realmente intenso de alta performance no trabalho, eu não chego normal na minha casa. Eu chego ou alterado, assim, tipo, ainda estimulado, né? Tipo, tomou 30 cafés e a pessoa chega adrenalizada, ou chega exausta, ou chega, né, do tipo pensativa, contemplativa. Não é um estado natural, certo? Porque veio com um dia intenso aquilo. Quando você faz a transição para a tua vida pessoal, precisa ter um ritual de dizer como que eu faço essa transição. É para a tua sanidade mental e para, né, a tua família também. Daqui a pouco você está berrando em casa ou você está quieto, macambúzio, certo? Enfiado num canto, né? Tipo, ou bebendo ou fazendo alguma coisa, tipo, você diz, o que aconteceu? Não conseguiu fazer a transição correta.
Então, tem um exercício que é muito interessante de você, por exemplo, encerrar teu dia, de você dizer, cara, antes de eu sair do carro, antes de eu entrar em casa, tem uma mentalização, tem uma respiração, um trabalho de 1 ou 2 minutos de respirar, de dizer, ok, eu estou fazendo a transição, eu deixo as coisas lá, elas não deixam de existir. Eu só estou tô mentalmente fazendo uma revisão. É quase como se eu saísse de uma reunião e entrasse imediatamente em outra reunião. Quando acontece essa sequência, tem um trabalho de parar, de terminar uma reunião e entrar na próxima, que muitas vezes simplesmente eu respirar e me preparar para estar bem na próxima reunião. Não interessa o que aconteceu na última reunião. Ela pode ter sido super boa, às vezes não foi muito boa. Eu não posso carregar isso. Quando eu estou fazendo, por exemplo, calls de prospecção, tá? Então eu vou ligar para um cliente, ou um cliente ligou para mim, eu estou, negociei, fechei ou não fechei? Eu provavelmente vou ter uma call daqui a 5 ou 10 minutos. E aí? Eu estou carregando ainda tudo aquilo? Ou eu estou entrando na minha melhor versão, eu me renovo? Então, esse encerramento de ciclo é super importante. Eu acho que no final do dia você pode ter um ritual que é super simples, de novo, é simplesmente respirar, mentalizar, pode ser mais aprimorado, vai ter dia que é mais confuso, que talvez você demore mais. Tem gente que, por exemplo, vou para academia. E na academia acontece a transição, certo? Do tipo, então você vai para você vai para algum lugar, você vai dar uma caminhada. Caminhada é uma transição, é um final de ciclo, né? Então, é chegar da caminhada e tomar um banho, e depois do banho, então cada um de nós vai ter o seu ciclo. No final da semana também tem um final de ciclo. A semana é um ciclo. Então, como que eu estou fazendo a transição para o meu final de semana? E como que eu estou fazendo a transição do final de mês? Agora a gente tem o final de ano, então você vê que você vai trabalhando. A gente estava falando dos sprints, né, de que você acelera o processo, você encurta o tempo, mas você precisa entender que tem ciclos e o ser humano precisa fechar o ciclo. Senão você entra numa esteira infinita que para o ser humano é quase que uma tortura. Tipo, o ser humano precisa dessa sequência de dizer, terminei uma coisa, começo a outra, tá? E quando você consegue fazer essa sequência de fechamentos, e você como líder estimula isso no teu time, e você comemora, você revisa, você aprende, você diz, ok, vamos para o próximo ciclo, você vai ser muito mais eficiente, vai ter resultados melhores. Marcelo. Vou filosofar um pouquinho aqui. Eu tenho tentado, para agora, 2026, trabalhar muito forte a presença. Estar presente onde eu realmente estou. Então, isso tem me feito fechar ciclos a cada atuação que eu tenho, né? Terminamos a gravação do podcast aqui, eu vou fechar o ciclo e vou almoçar com a minha família, e aí eu tenho um momento de presença dentro desse processo. Para que tente, porque durante o dia você tem vários ciclos ali que você vai fechando e abrindo, né? E a gente vive um momento de tanta informação que a gente acaba não estando presente de verdade. A gente começa uma reunião. Ontem eu fui dar uma palestra numa empresa que a gente está se aproximando, e antes de começar o evento, o cara fez um exercício de presença. Ele chamou todo mundo ali para a sala e ele fez ali 5 minutos de baixa adrenalina de todo mundo, larga tudo aqui, e ele conduziu todo mundo por 5 minutos do exercício de presença, que é o quê? Esteja presente aqui. E eu falei, olha que coincidência, né? Porque eu tenho trabalhado muito isso para encerrar os ciclos e começar novos ciclos, a presença, e eu vi ontem acontecer isso, eu falei, cara, aquela coincidência da vida, né? Então eu tenho tentado trabalhar isso, sabe? Terminou uma atividade, você tem que entrar num momento de presença para que você esteja na próxima atividade bem. Senão você não vai estar na próxima atividade bem. E quando você está numa atividade que você não se preparou, que você não está ali presente de verdade, você está perdendo tempo, você não vai ser produtivo, não vai ser eficiente e vai carregar um monte de outras coisas que não deveriam estar ali naquele momento, porque aquele momento é o momento mais importante que você tem. Então, fechar os ciclos com um momento de presença, tô chegando em casa, é um momento de estar presente dentro de casa, tem uma reunião, é um momento de estar presente naquela reunião. Então, eu tenho tentado abrir espaços, né, que seja de 5 minutos entre uma atividade e outra, para que eu consiga estar presente naquela atividade. E isso dá uma paz, nossa, isso dá uma sensação de paz extraordinária. Você está ali resolvendo aquilo, fecha todo o resto e esteja integralmente naquele lugar. É impressionante como isso gera produtividade na gente. E também mostra claramente o quanto a gente estava deixando coisas passarem que a gente naturalmente não deixaria passar. Por quê? Porque sua cabeça não está naquela reunião. Então, acho que as pessoas que têm reunido comigo falam, nossa, o Caetano está mais chato do que nunca, né? Porque muitas vezes, ano passado, em outros momentos, eu entrava numa reunião com a reunião anterior ainda na cabeça, então você vai meio que concordando, meio que aceitando, meio que passando por cima.
Quando você está presente, as coisas que não estão alinhadas, você começa a questionar e você, com muita calma, começa a fazer isso. Às vezes nem com tanta calma assim. Por quê? Porque você está ali naquele momento focado naquilo. Então, esse ritual de presença fecha ciclo, abre ciclo e faz com que você seja muito mais produtivo e, na minha visão, muito mais feliz e muito menos estressado. Então, esteja presente. Eu acho que esse é o ritual. Se você quer fazer isso no final do dia, ótimo. Se você quer fazer isso entre as atividades para que você de verdade esteja presente, crie o seu ritual de presença para que você de verdade esteja em cada atividade com a importância que ela tem. Você sabe que a gente tem um grupo de amigos que é super religioso e quando a gente vai na casa deles, a gente reza antes de comer. E aí agradece a comida, agradece por estar todo mundo. E é muito, muito legal disso. Você vê como isso é um exercício de presença. Porque, né, tipo, a gente depois vai falar de praticar gratidão, mas aquele é o momento de você dizer, cara, estou aqui, estou com essas pessoas, essa comida está na minha frente, né? É um momento, é uma experiência. Então, realmente, na vida profissional é super importante, mas na pessoal também. E, na verdade, é você, como ser humano, está dizendo, estou aqui de verdade? Estou aqui? Né? Porque, às vezes, a gente né, não está. Então, super importante. Legal. E 3 ideias rápidas para a gente terminar essa primeira parte. A oitava é que você fazer uma revisão agora um pouquinho mais formal. Então, por exemplo, eu tenho uma sequência de perguntas que eu respondo toda semana. Então, o que eu aprendi, o que eu fiz de interessante, o que ficou de dependência, quais foram as grandes vitórias, pelo que eu sou grato. Então, é uma sequência de perguntas. As IAs são muito boas para fazer isso. Se você entrar no ChatGPT, no Cloud, no Gemini, você perguntar, me ajude a fazer uma revisão da minha semana, seja meu coach, me faça 5 perguntas, vai fazer com você, vai fazer uma troca, é muito, muito legal. Isso tem a ver, de novo, com o fechamento de ciclo, com estar presente e com já começar a se preparar para a semana que vem, certo? Na sequência. E é quase como se fosse um refocar. Né? Porque, de novo, eu passei toda semana, aqui eu vou parar 15 minutos para dizer, não estou indo na direção certa, é quase como se eu parasse para olhar o mapa. Certo? A gente estava viajando, dizendo, eu estou indo para onde eu estou realmente, porque senão eu posso ter tido uma semana que eu fiz 1000 coisas, mas dentro do meu objetivo que eu tinha traçado, do tema do ano, né? Eu acabei me desviando um pouquinho. Essa revisão semanal começa a te dizer, não, volta para o percurso, volta em direita de novo, né? Então, quando você está navegando, é a mesma coisa. Quando você está fazendo qualquer atividade, a tendência nossa é lentamente ir desviando. 1 ou 2 graus aqui no começo não fazem diferença. Daqui a uma semana vai fazer muita diferença. Então, você volta, né? E você faz um micro reajuste. Eu gosto muito desse exercício porque também começa a me dar mais clareza em relação a pontos de escape de energia, aonde eu não estou conseguindo achar, mas coisas que estão funcionando. Isso começa a me dar uma sensação de empoderamento, de dizer eu tenho controle sobre isso, porque senão a gente às vezes parece que não tem, mas se começa a ter essa sensação de que você tem mais domínio sobre a tua vida. Começa a ter mais clareza em relação ao que precisa ser feito, isso te dá uma direção, isso te dá um senso de propósito, isso te dá firmeza em continuar na tua jornada. Então, 2 últimos para terminar. Um é que chama Mise en Place. O Mise en Place é muito legal e a gente gosta muito aqui em casa do Food Network como canal. Né? A Marília é super chefe e aí meus filhos acabaram virando mini chefs também, porque todo mundo cozinha. Eu não cozinho, mas eu participo de todo o processo e eu lavo as panelas e toda então, a confusão, tipo, a limpeza depois é comigo. É a minha forma de ajudar, mas o mise en place é você ter tudo pronto antes de você começar a cozinhar. Né? Então, você não começa a fazer um bolo e lá no meio você vai descobrir que está faltando, você precisava de 5 ovos e só tem 3 na geladeira. Certo? Aí se ficar com a metade da massa ali, tem que sair correndo para... A ideia do mise en place é, as facas, eu vou precisar cortar, então a faca está aqui. Certo? Então, eu não vou parar o negócio para lá pegar a faca e voltar. Já está tudo no lugar. Começa a ideia por trás, o conceito por trás é de que a minha vida está organizada. Se eu vou sair de casa amanhã, eu preciso de algumas coisas, eu já deixei elas prontas. Então, tem estudos que mostram que se você, por exemplo, está com preguiça de ir para a academia, já deixe as coisas da academia prontas, certo? Então, eu vou depois do trabalho, deixa ela no carro, já está tudo pronto. Então, eu vou para uma reunião, eu tenho todos os meus materiais e não quero chegar lá e descobrir que um dos materiais que eu precisava não está. Então, é uma ideia, de novo, de assumir controle sobre o processo. Eu aprendi isso, Marcelo, da pior maneira possível. Uma vez, o pessoal do Boticário me convidou para uma palestra
E quando eu cheguei lá, meu laptop, eu não tinha levado o cabo de energia. A Marília, por algum motivo, precisava do meu laptop, estava trabalhando nele, eu guardei e não notei que estava sem o cabo. Cheguei lá, não tinha laptop. Então não tinha slides, eu tive que inventar uma palestra ali na hora. E de vez em quando a gente toma uns sustos, porque você, né, tipo, achou que estava tudo preparado e não estava. Então tem uma questão aqui de planejamento físico, estrutural em relação a o que eu preciso para ter um bom dia amanhã, o que eu preciso para ter sucesso. Eu, por exemplo, adoro começar o dia com café. Então, muita gente que está me ouvindo, eu tenho certeza absoluta que muita gente tem um ritual, né? Às vezes é chá, às vezes todo mundo tem esse momento. Pô, o dia que não tem café aqui em casa, eu digo, cara, tipo, já não, o dia parece que começa meio esquisito, começa meio estranho. Então, eu sei que se está acabando o café, na noite anterior eu vou comprar café, porque eu sei que meu dia amanhã vai ser melhor por causa disso. Então, note que, de novo, uma proatividade em relação ao que eu preciso para que esteja bem. Eu não terceirizo isso. Se você tem uma assistente, uma secretária, né, uma pessoa que pode te ajudar, que te ajuda a organizar isso, fantástico. Mas note que tem uma postura proativa e de assumir uma responsabilidade nossa em relação ao nosso sucesso. Ok? Marcelo? Meu pai falava muito isso. As melhores ferramentas para você fazer o trabalho certo, né? Meu pai brincava muito, eu sempre fui um cara de poucas habilidades manuais, serrar, essas coisas, tu nunca foi muito comigo. E aí eu lembro muito disso, que quando ele ia fazer uma atividade, ele pegava todas as ferramentas, aí eu ia serrar, eu serrava em pé, ele sentava, ficava de frente, botava lá num negócio que segura, e aí parecia tudo muito fácil. E ele falava assim, só é fácil porque eu estou usando as ferramentas certas para fazer do jeito certo. Então, às vezes a gente quer adaptar e a gente gasta mais tempo na adaptação do que na preparação para fazer a coisa certa do jeito que ela tem que ser feita. Então, acho que esse é um ponto de super atenção, isso vale para tudo na vida da gente, vale para a maneira que a gente trabalha na organização do computador, não é nosso na organização da mesa, na maneira que a gente tem ferramentas para nos ajudar a produzir mais, e o quanto isso é relevante, o quanto isso é importante. Às vezes as pessoas falam assim, pô, você usa isso daqui, você usa esse computador, que não sei o que, cara, eu uso esse computador e troco esse computador a cada 2 anos, porque é a minha ferramenta de trabalho e eu quero trabalhar com a melhor ferramenta que eu posso trabalhar. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Como de verdade, até porque isso de alguma maneira mostra a importância que eu dou para aquele momento. Né? E não é só estar com o negócio mais caro ou mais barato, no caso é caro, mas é você estar com a melhor ferramenta para fazer aquilo, é sua equipe estar com a melhor ferramenta para fazer aquilo, para cumprir o trabalho dela com eficiência e com a devida beleza que aquele trabalho tem que ser cumprido. Então, preparar as coisas para que a gente, no momento da nossa ação, a gente tenha o melhor possível, isso é extremamente importante e isso é um respeito pelo que a gente vai fazer. Sabe que eu estava me lembrando, meu pai, antes de viajar, ia sempre fazer uma mini revisão no carro. Então o pneu ia estar calibrado, o óleo ia estar checado, o tanque ia estar cheio. E é engraçado porque eu cresci vendo isso acontecer e tipo uma coisa meio natural. E quando eu saio de viagem, às vezes descubro que o tanque está nos 75%, me incomoda muito. Porque eu já devia ter visto isso. Isso é mise en place. Então, tipo, antes de fazer, eu me preparei. E a gente, né, Marcelo, vai muito em empresa visitar, dar palestra, etc. Tem, às vezes, você chega, o pessoal tá montando a sala, tá faltando coisa, tá uma correria. E tem outras que você chega e já tá tudo preparado, já tem uma pessoa que cuidou de tudo, mise en place disso. Vou fazer uma reunião. O que eu preciso para uma boa reunião? Quando as pessoas chegarem na reunião, tá tudo cuidado. Você transmite, como o Marcelo falou, uma sensação de importância, de que alguém, né, prestou atenção nisso. Você está dando um recado para todo mundo de que aquilo é importante. E quando a gente fala que liderança é muito mais pelo exemplo do que pela palavra, ou pela força, pela imposição, e o mise en place é uma forma de você transmitir um grande recado importante para a tua equipe, de preparação e de planejamento. Último de hoje, fechamos esse ato, são breaks de 15 minutos para a caminhada. Marcelo tem do lado da casa dele uma trilha, eu moro num condomínio fechado que também faço muito, eu tenho feito rucking, não sei se você já ouviu falar, Marcelo, mas é caminhada com uma veste com peso, certo? Um colete com peso, meu Deus do céu, aquilo ali, cara, é um exercício maravilhoso. Mas então o pessoal da Universidade de Stanford fez um estudo que é muito legal, fazendo uma relação entre criatividade na hora de solucionar problemas
Então, estavam fazendo as pessoas sentadas numa sala, tentando resolver problemas, e depois pessoas andando e resolvendo os mesmos problemas. E as pessoas que andam têm mais ideias de melhor qualidade e reagem melhor ao feedback. Quer dizer, o andar tem uma função que não é só física, ela é mental também. Para quem gosta de andar, você sabe que é uma forma de você fazer reflexão, de você fazer uma limpeza mental, de você se acalmar. É um processo muito interessante. Não precisa ser caminhadas longas, então o pessoal de Stanford descobriu que para a criatividade especificamente 15 minutos é suficiente, né? Tem uma outra questão aqui de a caminhada geralmente ser no ar livre, externo, estou saindo do ambiente fechado, estou indo, então vou pegar sol, vou pegar vento, às vezes vou pegar chuva, vou pegar frio, certo? Mas o meu cérebro reage a isso. Eu estou vendo um pouco de natureza, eu estou vendo outros elementos, então elementos visuais, e um pedaço do meu cérebro que quando eu estou dentro de casa, ele está muito ocupado aqui, do tipo, atrapalhando. Quando eu dou uma distração para ele, ele permite que o outro lado do cérebro comece a trabalhar. É um lado mais profundo, porque o cérebro macaco, né, que é onde a gente vai falando de Zen budismo, na verdade está olhando o poste, o passarinho, não sei o que, ele está distraído. E o cérebro mais profundo, mais estratégico, está lá atrás, né, pensando e colocando as coisas em ordem. E fora, obviamente, do benefício de você andar, circular a perna. Dizem que ficar sentado é um novo vício, pior que fumar, né? Então, então é ruim para a coluna, é ruim para o estresse, é ruim para uma série de coisas. Então, esses breaks de 15 minutos, você pode, inclusive, praticar. Vamos dizer que você está numa reunião, você está numa situação, você diz, cara, travou, ninguém está indo a lugar nenhum, isso aqui está dando... Eu vou dar uma caminhada, certo? Tipo, vai dar uma volta na quadra. Né? Marcelo sempre foi grande fã disso, e é muito legal, porque uma coisa é você andar sozinho, e né, Marcelo pode falar assim, outra ele diz, vem cá. E você pega uma pessoa e diz, vamos andar. Né? Tem gente que eu conheço que está fazendo reunião, por exemplo, na ciclovia ou no parque. Então, estão andando, e aí então vão 2 ou 3, se combinam lá, e é trabalho, assim, estão batendo papo, vamos falar um pouco de tudo, né? Mas é muito legal de você pensar nesses breaks ativos. Tá? Leve isso, e se você já está praticando, compartilhe aqui, conte pra gente, porque mais gente pode se beneficiar. Marcelo. Raul já falou, né? Na nossa sede antiga da Venda Mais, ela era numa rua que era subida de tudo quanto é lado, era um lugar... Cara, eu acho que metade da equipe não aguentava mais andar lá comigo, porque minhas reuniões eram muito mais produtivas caminhando, e ainda são. Eu ainda continuo exercitando isso com uma frequência enorme, assim, sair, fazer reunião ao ar livre. Não, a gente, quando eu fui agora na tua casa aí, a primeira coisa que diz, a gente chegou lá, ficou batendo papo, não sei o que, daqui a pouco você diz, vem cá, vamos dar uma andada aí. Aí vamos sair mandando pelo bairro, né? As mulheres ficaram lá dentro conversando e a gente conversando lá fora. E muito, muito legal. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, pense que essa caminhada, certo, tem vários benefícios e é algo que pode fazer parte do teu ritual ou de algumas situações específicas, mas, de novo, aumenta a criatividade, né, o número de ideias, a qualidade das ideias, e tem todos os benefícios físicos de você estar fora. Então, se você não está praticando, coloque agora isso na lista de possibilidades. É só uma sugestão, né? É um cardápio que a gente está dando. E assim a gente encerra o ato 2 e esse podcast aqui. Depois a gente vai gravar o segundo, para que você pode acompanhar as outras ideias. E semana que vem a gente volta, então, com mais algumas ideias. Marcelo, comentários para a gente encerrar o episódio de hoje? Escolha uma dessas ideias, né? Escolha uma dessas ideias e coloque em prática na sua vida. Porque uma dessas pode mudar a sua produtividade de maneira extraordinária. Escolha qual tocou mais fundo em você, você fala assim, vou começar a adotar isso daqui. Se uma delas você conseguir colocar na sua vida, a mudança já começou a ser feita. Perfeito. Revisando rapidamente, o maior arrependimento do ano, o pré-mortem, coisas que podem falhar, o grande tema do ano, os sprints, certo? Proteger os primeiros minutos e a primeira hora do dia, a regra dos 2 minutos de resolver rapidamente pequenas pendências, fazer uma revisão e um fechamento de ciclo, na verdade são 2 coisas aqui, a revisão é uma coisa e o fechamento de ciclo pode ser do dia, da semana, do mês, e uma revisão disso para dizer, ok, o que funcionou, o que não funcionou, o que pode melhorar. O mise en place, que é de você se organizar proativamente antes de algumas coisas acontecerem, para você estar preparado, né, com as melhores ferramentas, tudo já preparado para quando você poder chegar, você já realmente brilhar. E para terminar, essas caminhadas, né, quebrando o ciclo do dia a dia. Então, tô há 2 horas na frente do computador, tô há 2 horas sentado, levanta, vai dar uma caminhada.
certo? Volta e você vai ver que você vai estar reenergizado, se sentindo melhor, vai ser até uma pessoa mais alegre e mais feliz, tá bom? Campeão, campeã, super obrigado por nos acompanhar, né? Vamos ter um ano excelente, a gente encerra aqui. Lembre, se você quiser trabalhar isso com você como liderança, com a liderança da tua empresa, com a tua equipe, entre em contato, vai ser um prazer desenvolver teu time em relação a esses pontos fundamentais para ter um excelente 2026. Grande abraço, obrigado, nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast Venda Mais. Tchau!